Namastê. Então, a gente vai dar continuidade ao estudo do Yoga Sutra de Patanjali, né? A gente iniciou o capítulo 1, né? Acho que parou no capítulo 1, verso 13. Hoje a gente continua. Deixa eu ver aqui. Falar sobre desprendimento. Vairagya, desprendimento, é quando subjuga-se a compulsão pelas dispersões que venham a ser vistas ou ouvidas. Então, aqui se refere ao desprendimento, né? Uma parte importante no yoga. Você não nutrir apegos, né? Tanto a certos tipos de pensamentos, né? Situações que você vai vivenciando, você vê como aprendizado, sabe? Como lições. E de fato são dessa forma, né? Então, quando você tem esse desprendimento, você consegue superar elas, né? Ver como aprendizado, né? Aí ele fala: isto proporciona a mais elevada consciência do homem. Olha que coisa interessante. O fato de você não nutrir apego, né? Tanto às situações, né, às pessoas, isso proporciona a mais elevada consciência no homem, né? Hoje a maioria do sofrimento é causado por quê? Pelo apego, né? As situações, né, que você viveu, né, que queria que fosse diferente, né? Enfim, aí fica rememorando, né? Se culpando, né, por aquelas situações. Mas é tudo aprendizado, né? E se não fosse as situações ruins, ninguém saia do canto, né? A gente tem que ter esse sacode mesmo, né? Então, quando a gente faz essa autoanálise, desapegado, o nosso crescimento passa a ser maior, né? Porque você não tem apego, né? Você vê aquilo como um aprendizado, né? Que foi importante naquele momento, né? Mas hoje você tem outra consciência, né? E a vida segue. Então, ele fala que quando você avança, né, nesse caminho que começou lá atrás, né, na última aula, ele fala que atinge-se, então, o primeiro estágio do Samadhi. Então, esse primeiro estado do Samadhi é um estado onde você vivencia esse estado de plenitude, de felicidade, de amor, de dentro para fora, tá? Isso é importante. Mas ainda assim você conserva sua individualidade, entendeu? Você ainda conserva essa personalidade que você é Yoni. Então, o primeiro estado do Samadhi é esse. O Samadhi ele tem vários níveis. Ele está aqui falando do primeiro. E esse capítulo, né, é o capítulo sobre o Samadhi, ou seja, o estado mais avançado do Yoga, tá certo? Então, Samadhi é o estado de hiperconsciência, né? O ápice do yoga. Então, Samadhi tem vários estados, né? Esse é o primeiro. Há outro estado alcançado pela prática constante, no qual ocorre a cessação da instabilidade. E o único que permanece são as impressões de experiências vividas no passado. Então, há outro estado do Samadhi ainda mais avançado, onde a única coisa que você conserva são experiências que você viveu no passado, né? Pode ser experiências de vidas passadas, né? Ele aqui não esclarece, né? Mas eu acredito que seja as experiências que foram vividas, né, no passado. Então você conserva elas, né? Mas você aqui já vai perdendo essa noção de eu, de indivíduo. Passa a acessar um estado de consciência cósmica aqui nesse ponto, né? A instabilidade da mente ela cessa e você acessa esse estado de consciência cósmica. Olha, esse estado pode ser obtido, Ione, por nascimento, por paranormalidade. Então ele fala sobre esses dois pontos. Por nascimento, como assim? Tudo que a gente passa aqui, como é que eu posso dizer? Não é algo que. Muitas vezes é algo que você plantou lá atrás, que você já vinha praticando, já vinha estudando, entendeu? Então quando chega aqui, aí é mais fácil. Mas também pode ser acessado por experiências paranormais, né? Pode desencadear esse processo também, você alcança esses estados profundos de consciência. Então tem dois tipos, né? Por nascimento, né? Que são pessoas que já vêm trabalhando lá atrás, né? Em vidas passadas, cultivando, né? Esses estados. É, isso. É. Seria o desenvolvimento das capacidades mediúnicas, né?
Que alguns conseguem alcançar também essas experiências, né? Não são todos. Porque, assim, as capacidades mediúnicas, elas estão muito conectadas aos chakras superiores, entendeu? Então, quando você começa a trabalhar, né, essas capacidades, você vai acessando estados cada vez mais profundos, né? Isso não é todo mundo, né? É, não é todo mundo, né? Mas também é possível alcançar por esse viés, né? Pelo despertamento desses chakras superiores, né? Então, você tem essas experiências de consciência cósmica, né, e tudo mais, né? Eu acho que para chegar a esse estágio aí, você vive num outro mundo. Não nesse mundo nosso, competitivo, aquela coisa toda, né? Aí você tem uma profissão que seja assim, Então, todo mundo. esses estados é o seguinte, você acessa, mas você não fica lá o tempo todo, né? Até porque a gente tem muitas demandas no dia a dia, sabe? Tem que pagar conta, tem que trabalhar, entendeu? Então você tem a experiência, mas você não vai ficar nela o tempo todo, né? Até porque o mundo, né, ele exige um certo padrão mental contrário. Você vai ficar lá, assim, né? Não tem, a não ser que você realmente vive isolado, né? Só que o período que a gente está hoje, né, é um período que realmente a gente tem que ter esse envolvimento com a sociedade, né, com as pessoas, nessas trocas, né? Então você tem a experiência e depois você volta. Não fica lá o tempo todo, entendeu? Aí ele fala também que outras pessoas atingem essa experiência por meio da fé, através do desenvolvimento da energia, né? E também do conhecimento, né? Mas aqui, vale lembrar que não é apenas o conhecimento teórico, né? Entendeu? O conhecimento teórico ele deve ser, como é que eu posso dizer, um norte para você saber por onde você vai se guiar. Porque senão você fica só na teoria, naquela pessoa que lê muito livro, mas na prática que é bom, nada. É. A fé também não é a fé cega, né? É aquela total entrega, né? Você faz a sua parte e entrega, entendeu? Porque senão teria muitos iluminados hoje, né? Porque quantas pessoas não oram, né? E ainda assim não conseguem alcançar estados profundos de consciência, né? Às vezes é só um pedido, né, pro alto, né, querendo uma cura, né, uma solução, né? Mas aqui realmente é aquela entrega, né, onde você faz sua parte e confia. Desenvolvimento da energia também, né? Como a gente sabe, práticas de Kundalini, né? Vão estar elevando o padrão da nossa energia, né? Ativando os chakras superiores. Porque o Samadhi, na verdade, né? Aqui não está especificando nesse capítulo, ele está totalmente conectado ao desenvolvimento da Kundalini, entendeu? Então, é essa energia que ela é movimentada e quando ela chega aqui é que você tem essas experiências. Então, está tudo conectado à energia Kundalini. Por isso que a maioria dos monges eles são celibatários. Porque você pega essa energia aqui e vai movimentando ela, né? Você não vai liberar ela aqui, você vai movimentar ela para que ela possa ativar esses chakras superiores, né? Aí quando ativa esses chakras superiores, aí você tem essas experiências, entendeu? Então a paranormalidade que ele estava falando estava muito conectado a isso. Muito à questão mediúnica, né? Mas você trabalha essa energia para ativar os centros superiores aqui. Como a gente vê muito nas ilustrações de santos, né? Sempre um ênfase aqui na cabeça, porque são pessoas que têm essa conexão com a alta ativada. Então elas vêm e sabem exatamente o que tem que fazer. Aí pode colocar a dificuldade que tiver, elas vão até o fim. Porque esse canal delas tá aberto. É. Então não tem dificuldade que faça essas pessoas ir no sentido contrário. Né? Ela vem e faz a missão dela e vai até o fim, não tem essa coisa. Né? Isso a gente vê muito na história dos grandes mestres. Né? Passaram por dificuldade, né? Até porque você está nesse mundo aqui, você está sujeito a tudo. Né? A esse caos, né, que a gente vive, né? Mas ainda assim, quando você sabe o que vem fazer, não tem dificuldade que faça você desistir. Esse estado de consciência, né, que no yoga a gente chama de samadhi, ele está próximo para os que anseiam com intensidade. Olha, antigamente acreditava que apenas grandes mestres conseguiam alcançar esse estado, mas não é bem assim, Ione. É tudo uma questão de dedicação, né, de esforço, né, disciplina. Então, se você é uma pessoa que anseia por alcançar esses estados, né, faz a sua parte, né, então certamente essa experiência ela vai acontecer. Agora, para aqueles que tá nem aí, né, tá vivendo um mundo material, né, de forma exacerbada, talvez vai ser mais difícil, né? Mas para quem está no caminho, né, é mais fácil.
Mesma coisa você falar, faculdade é difícil, né? Depende, né? Depende da pessoa, né? Se é uma pessoa comprometida, né, que estuda, se dedica, a certeza é certa, né, que ela vai entrar e vai passar, né? Agora, se é uma pessoa que não está nem aí, né, acha que ela vai passar sem fazer nada, ela nunca vai passar, né? Porque ela não está fazendo por onde, né? Então é a questão do bom senso, né? O que é que você está fazendo? Aí justamente esse é o ponto que ele vai falar agora. Olha, os frutos desse anseio serão proporcionais à sua intensidade, seja ela branda, média ou forte. Então, os frutos da prática são proporcionais à sua dedicação. Então, se você é uma pessoa que se dedica, né, com certeza você vai alcançar essa meta. Se é uma pessoa que não tem aquela prioridade, né, você vai ficar mais na parte superficial da prática, do yoga, né, que são os benefícios, né, relaxamento, tranquilidade. Mas que morre aqui na aula, né? Aquela coisa que você sente naquele estado, começa, mas morre aqui. Você passa pela porta, é, já acabou o yoga, não tem, sabe? Volta à vida corriqueira, né? Entendeu? Porque a sua dedicação, ela não está exclusiva nisso. Então você vem e volta, né? Mas aqueles que realmente têm esse comprometimento, se dedicam, aí é mais fácil. Aqui ele fala também que pode ser obtido através da auto-entrega, né? Que a gente falou, né? Mas lembrando de fazer a sua parte, né? Fazer a sua parte é você entrega, né? Não fica ali pressionando, né? Solta, né? Relaxa, né? É, isso. Bora continuar aqui. Então aqui ele vai falar sobre essa consciência, né, cósmica, que é aqui ele chama de Ishvara, né? Não é afetável pelas aflições, nem pelas ações ou suas consequências, e nem por impressões internas de desejos. Vale lembrar, né, que Deus, o todo, ele está onde? Ele está dentro de cada um de nós. Então, quando você acessa essa sabedoria, né, você não é afetado pelas coisas do mundo. Você tira de letra tudo isso, né? Porque você se conecta com a fonte, né? Ó, nele está a semente da onisciência. É também o mestre dos mais antigos mestres, pois não está limitado pelo tempo. Então, o verdadeiro mestre, né, é essa sabedoria que está dentro de você. Então, a meditação consiste no quê? Em você acessar esse mestre, né? Que é o está dentro de cada um de nós, né? Não está fora, né? É uma ilusão você buscar fora, né? E o verdadeiro mestre, né, ele é aquele que aponta para esse caminho. Porque se ele cria escravidão, né, aí ele pode esquecer, né? Aquela pessoa que, por exemplo, que fala, só aqui é que você vai encontrar, né, só fazendo isso. Não. Ele tem que apontar esse caminho, né, onde você vai acessar essa sabedoria interna, porque senão ele está criando prisão, né? Criando uma dependência, né? A mesma coisa que eu falar, só pode fazer yoga aqui no espaço. Então, estou criando o quê? Uma prisão. Não estou dando uma liberdade, né? No yoga a gente sabe que você aprendeu, pode fazer em casa, pode fazer onde você quiser, né? Você conhecendo a prática as técnicas, já não tem essa exclusividade de estar aqui, entendeu? Não precisa. É claro que é bom, né? Vir, a gente troca energia, né? Entendeu? Mas não precisa. Aí ele fala que também é conectado pelo mantra Om, né? Porque o Om, ele é o símbolo do absoluto, né? O som universal. Sua repetição e meditação nele conduzem à meta. Qual é a meta? Isso, o Samadhi, né? Olha a prática que ele está passando aqui, Ione. Ó, ele é conectado pelo mantra Om. Sua repetição e meditação nele conduzem à meta. Então, é você constantemente praticar com ele, né? Essa daqui é uma das práticas mais poderosas para você ativar esse centro aqui de energia. Agora, constantemente, né? É o Om. Isso. É. Uhum. Então, essa prática pode ser mentalmente, pode ser verbalizado. Então, essa prática aqui ela vai estimular o chakra frontal. É um exercício, né? Não pense que você vai fazer um dia e não.
Então, às vezes é um ano, 10, 15. Então, tem que ter paciência, né? Assim como uma academia, né, que você vai, você não tem o resultado imediato, né? Tem que ter um tempo. Da mesma forma, são esses méritos internos que a gente vai obtendo na prática. Não pense que é do dia para a noite, pode desistir, né? Se você for com essa cabecinha que, né? Porque logo não vai acontecer. Não. Tem que ter muita paciência, né? Perseverança. Uma hora ou outra coisa vai acontecer, né? Você está estimulando, está movimentando as energias, a coisa vai acontecer, né? Agora tem que soltar. Sua repetição e meditação nele conduzem à meta, o samadhi. Disso obtém-se o conhecimento de si mesmo e a superação dos obstáculos. Olha que coisa interessante. Então, autoconhecimento no yoga, na verdade, não é autoconhecimento da personalidade, né? Você pensar que, eu sou assim, sou uma pessoa extrovertida, gosto de... Não, não é esse autoconhecimento aí, não. O autoconhecimento verdadeiro é o que leva você para a fonte, para a essência, né? Entendeu? A sua real natureza, esse é aí que ele está falando. E esse autoconhecimento que leva à superação dos obstáculos. Como a gente falou, os grandes mestres, né? A partir do momento que você está conectado à sua luz, à sua essência, não tem obstáculo que vai apagar essa luz, Ione. Porque quando ela acende, ela nunca mais apaga, né? Você pode ficar meio assim, né? Mas não é uma coisa que vai arrastar você para aquele. Você está consciente da sua luz, né? Então você também corta os padrões, né? Você já não quer estar no padrão, né? Que todo mundo é a mesma roupa, né? É a mesma música, né? Mesmo lugar. Não, você já segue por outra direção, né? Aí os obstáculos, né? Quais são? Ele vai falar sobre nove. Os nove obstáculos são as dispersões da consciência causadas por enfermidade, apatia, dúvida, negligência, indolência, noções erradas, apego excessivo ao prazer, volubilidade e insucesso em uma etapa. Olha os obstáculos, quais são, né? Então, se você se entregar a isso aí arrasta você, é um caminho de sofrimento, né? A apatia, né? A dúvida, né? Aquela pessoa que pratica, será que isso vai acontecer? Né? E começa já a duvidar de si mesmo, sabe? Aí, pronto, já se perdeu. Negligência, indolência, ó, noções erradas, apego excessivo ao prazer, volubilidade e insucesso em uma etapa. Então, está muito conectado à frustração, né? Enfim, tá bem claro isso aqui, não vou falar muito sobre eles, não. Os sintomas da dispersão mental são a infelicidade, a depressão, o nervosismo e a respiração irregular. Então, isso aí é o que dificulta, né, você acessar estados profundos de consciência, né? Essa dispersão mental, que é causada pela infelicidade, pessoas infelizes, né? É, depressão, né? Piorou também, né? Nervosismo, aquela pessoa que vive um estado de ansiedade constantemente, né? Sempre nervosa. E a respiração irregular. Na verdade, esses estados aqui, eles desencadeiam o estado da respiração irregular. Sua respiração fica mais ofegante. É, Ansiosa, você não está respirando. não respira corretamente, né? Para evitar isso, deve-se ater a uma só egrégora. Olha, que coisa importante, homem. Entendeu? Ó, para evitar isso, deve-se ater a uma só egrégora. É aquela pessoa que quer fazer Eu vou ao mesmo tempo. e não faz uma. Entendeu? Eu estava nessa montanha. É. Veja que aprendizado, olha, importante aqui para você. Então, a pessoa que quer fazer muita coisa, né, ela acaba ficando infeliz, depressiva, porque ela percebe que não dá conta de tudo, né, e não tem resultado, fica ansiosa, né, aí a respiração fica irregular. Então, o Patanjali, né, ele, uma pessoa muito sábia, ele já sabia o problema disso, né, de você fazer muita coisa. Isso vale para tudo, né? Questões corriqueiras da vida, né? Você querer resolver tudo ao mesmo tempo, isso não funciona, né? E também para a prática, né? Então, se você tem uma meta, né? Por exemplo, sua meta é através do yoga, é focar no yoga, entendeu? Porque se você começa a fazer uma coisa aqui, aí vai fazer uma coisa ali, outra coisa ali, uma coisa ali. Eu vou te falar, né? Vai da yoga. Você vai meditar com os cristais. A medida. Começa a ver né, a energia dela. Aí ali você está respirando e acessa outros lugares. Uhum. Tá em grupo ele vai. Só que eu nunca só fiquei só na energia da medida.
Eu passo treinar 4 horas por dia. Veja. É muito tempo. Eu não tenho esse tempo todo. Treinar 4 horas por dia. Então, prática, ó, qualquer prática espiritual ela envolve disciplina. Não, assim, não tem para onde correr, sabe? Por isso que o melhor é você pegar um e fazer aquilo ali. Então, se você se dedica só a uma coisa, você acaba tendo maestria, entendeu? E não precisa ser esse exagero, 4 horas, né? Hoje na nossa sociedade é impossível, né? Mas 1 hora que você tira, porque, poxa, o dia tem 24 horas, né? Então, se 1 hora você não tem para você, então tá ruim, né? Tem que ser ajustado isso aí, né? Porque é importante, né, a gente ter esse tempo pra gente, né? Pra se cuidar, pra fazer prática, né? Aí hoje o que é que as pessoas fazem? É o espiritualista de fim de semana, né? Porque passa o dia todo, né? Vivendo e trabalhando para César, né? Para energia material. Aí quando chega o final de semana, vou para a igreja, né? Aí acha que ali resolveu. E não é assim, né? E os outros dias, né? Você não é espiritual nos outros dias, não é? É só o final de semana, né? Entendeu? Por isso que eu falei no início, né? Que você tem que sair daqui e o yoga ir com você. Porque se o yoga só existe quando está aqui, é pronto. Aí sua dedicação não está sendo tão constante, né? É. Então, focar em uma prática, né? Para alcançar aquela meta, né? A mesma coisa faculdade. Já pensou você fazer duas, três ao mesmo tempo? Isso não existe, né? Quem é que dá conta, né? E uma não tem nada a ver com a outra. É. Fazer uma só já é difícil, mas por isso que você não consegue fazer, né? Eu acho que não é permitido, né? Você tem que trancar uma para fazer outra, né? Mas fazer duas não dá certo. A serenidade da consciência é obtida mediante o cultivo da amizade, olha, compaixão, alegria e indiferença, respectivamente aos que são felizes, infelizes, bons e maus. Deu para entender? Você ter respeito e o que é bom, o que não é bom. Isso. Sem julgamento, Sem né? julgamento. É. Deve ser assim que Isso. É porque você está no. Muitas vezes a gente inicia um caminho espiritual, o que é que acontece? você acha que você está certo. Acho que é o Porque você melhor, tem, né? ou É. tem mais conhecimento, cada um tem, sei nada, deve ser assim. Quer que o outro faça exatamente igual a você, mas não é assim, né? O outro tem seus aprendizados, né? Muitas vezes não é nessa vida que vai acender a luz, né? Pode ser duas, três, né? Assim como nós, né? E ninguém gosta de imposição, Yuri. Isso foi uma coisa que eu aprendi. Então, se você, mesmo que seja assim por amor, né? Você quer ajudar a pessoa, mas impor, pode esquecer que não dá certo, né? E nem por amor a gente consegue mudar ninguém, né? A mudança é por autoconhecimento, né? Quando a pessoa ela se percebe que ela tem que mudar, né? Aí ela vai lá e procura, né? Ela pode falar com você, olha, eu não queria uma ajuda, né? Aí tudo bem, ela está exercendo o livre-arbítrio dela, né? Mas se ela não faz isso, é uma energia perdida, né? E você fica estressado, cria um mal-estar e ninguém vai para lugar nenhum, né? Então essa serenidade da consciência, boas amizades, né? As pessoas que vão estar motivando você a crescer, né? Evitar contato com pessoas negativas que estão sempre puxando, sabe? Sugando, falando muito de problema, né? Você acaba absorvendo e fica mal, né? Compaixão, alegria e indiferença, né? Respeitar todas as pessoas em vários níveis, né? Aí ele fala também que essa serenidade da consciência também é obtida pela respiração, né? Aí é a ciência do pranayama, né? Que são essas técnicas do yoga que a gente faz, né? Então essas respirações a gente faz para quê? Para obter essa serenidade da consciência. Porque quando você consegue alcançar esses estados, né? Aí você vai se conscientizando de quem Você você fica é. presente, né? Isso. Aí vem a consciência de quem é você, né? Boa parte do tempo a gente está muito no automático, né? Nem respirar a gente respira direito, né? Ou ainda quando entra em funcionamento os sentidos superiores, atinge-se a estabilidade da mente. Ou pela lucidez, que elimina todo o pesar. Que é justamente isso que a gente está falando, essa lucidez de quem você é. Né? O que é que eu estou fazendo aqui nesse mundo, né? Será que é só trabalhar, pagar conta, né? Então essa lucidez é a compreensão exatamente disso, né? O que você está fazendo aqui nesse mundo, né? Ou seguindo o exemplo de alguém que tenha superado a exaltação das emoções e a dependência dos objetos dos sentidos. Porque na vida é muito importante a gente ter exemplos, né? Que a gente possa se inspirar, entendeu? Fulano, né, consiga essa superação, e pode ser os grandes mestres, né? Como a gente conversou no início, né? São exemplos de superação, né? Pessoas que conseguiram transcender nas emoções animalizadas, né? Essa dependência dos objetos, né? Viveram uma vida humilde, né? Simples. São grandes exemplos, né?
pessoas que a gente tem que se espelhar nelas, né? Nesses grandes mestres da humanidade, né? Ou pela meditação em algo que seja agradável, né? Você está ali na meditação pensando em algo agradável para você, né? Isso aí já traz um estado tranquilo, né? Na sua consciência, né? Assim, o seu domínio abrangerá do infinitesimal ao infinito. Naquele que tiver controlado totalmente a estabilidade, ocorre uma identificação entre o observador, o objeto observado e o alto da observação. Assim como o cristal se identifica com a cor do objeto próximo. Então, aqui, esse estado é quando você alcança essa instabilidade da mente, né? Aí você já começa a se conscientizar que você é observador, né? Observando, né, os pensamentos, os sentimentos, né? Deixa eu avançar aqui, para não ficar muito extenso. Ó, alcançando a perfeição, sobrevém a consciência do puro self. Então, mais uma vez, ele está repetindo tudo que a gente já falou, né? Consciência de quem você realmente é, né? Isso é o fundamento do yoga. Então, a gente faz essas práticas, na verdade, para alcançar essa sabedoria de quem realmente a gente é, né? Porque todo sofrimento ele advém da falta de compreensão disso. Então, você tem que se conscientizar de quem você realmente é. O que é que você veio fazer nesse mundo, né? O que é que eu vim aprender aqui? Então, enquanto você não se conscientiza disso, você vai sofrer, né? E o caminho para isso, né, é a compreensão dessa vida após a morte, né? Isso aí já elimina boa parte dos problemas, né? Você compreender que você é uma alma, né, que está aqui de passagem, aprendendo, né? Então você vai desencarnar e vai continuar, isso aí já resolve metade dos problemas. Agora tem que viver isso, né? Eu vejo muito hoje as pessoas, muitos acreditam, né, em vida após a morte, mas é só aquela teoria, né? Eu acredito, né? Mas não vive de acordo com isso, né? Porque é impossível, Ione, você dizer que acredita em vida após a morte e você viver como todo mundo. Isso não existe. Porque essa crença na vida após a morte, ela já implica em mudança. Por exemplo, uma pessoa que sabe que há essa comunicação com o mundo espiritual, ela não vai roubar, né? Porque ela sabe onde ela está, tem testemunha ao redor dela. Ela vai ter uma conduta adequada, né? O estilo de vida dela vai ser um estilo de vida pautado nesses valores, não materiais, né? Porque a gente sabe que a gente morre, leva o quê? Não leva nada, né? Então, é um conhecimento que realmente liberta, né? Quando você vive isso, né? Por isso que as pessoas que estão nesse movimento despertar, elas acabam seguindo uma direção oposta, né? Porque, assim, o mundo ele é totalmente materialista, né? As pessoas são preocupadas com aparência, né? Com roupa, né? Status, né? Então, o verdadeiro espiritualista, ele não está preocupado com isso, né? Com essas coisas, né? Não é a prioridade da vida dele, sabe? Olha, o conhecimento que é alcançado nos níveis superiores de consciência, ao contrário do conhecimento intelectual, não é sujeito às informações provenientes de transmissão externa, nem de dedução. Então, uma coisa é você ler um livro, né? Por exemplo, falando sobre isso, e outra coisa é você ter a experiência direta, entendeu? Então, quando você tem essa experiência direta, é totalmente superior, né, à leitura de um livro, né? Porque você lê um livro, fica só no mental, né? Mas você não viveu, né? Quando a gente fala, a gente é algo a mais, né? Mas você viveu isso, né? Como é que você sabe, né? Então, toda a metodologia do yoga, ela vai conduzir você a isso, né? Uma hora você vai acessar essa sabedoria de quem você realmente é. Entendeu? Isso aí é tudo. A gente não pode ficar preso à teoria, né? A livros, ao que pessoa, fulano falou, cicrano. E a sua experiência, né? Isso aí tem que contar também. Então ele fala que o conhecimento que você obtém dessa forma, ele supera todos os outros conhecimentos anteriores. Ok?
Isso. Quando até esse estado é superado, entra-se no Nirbija Samadhi, Samadhi sem semente, né? Aí o estado mais profundo do Samadhi, né? O primeiro você conserva a individualidade e nesse aqui você vivencia essa consciência cósmica, né? Você percebe como uma parte do todo, né? Aí esse é o mais profundo de todos, né? Mas é possível você alcançar esses estados de consciência, Ione, diante da sua prática, da sua constância, da sua entrega, do seu estudo, entendeu? Não é uma coisa que para 10 vidas, não. Você pode alcançar agora. Você está plantando semente,